Vamos lá, galera. Eu vou fazer aqui mais um código na prática, né? Como eu construo uma arquitetura de webhook. Assim que eu processar um pagamento, eu preciso receber da adquirente que aquele pagamento foi efetuado com sucesso. Então eu vou montar aqui a estrutura que eu preciso, né? Já montei aqui o controller, então eu vou usar essa adquirente. Então eu tenho um controller dela aqui. Só o que acontece? O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar ele macro e vou reduzindo ali na forma com a qual eu uso, né? Então aqui tem esse controlador. Eu vou criar aqui primeiro um public function. E vou criar aqui um método construtor primeiro, né? Vou criar aqui um construct que ele vai ter o seguinte, né? Eu vou ter aqui o serviço, eu vou criar aqui Agora eu não vou usar o serviço, vou pular aqui um pouquinho para vocês pegarem um pouquinho da visão. E vou criar aqui um public function transaction, né? Vou dar como update transaction. Aí eu vou passar aqui o request, né? E vou dar um return aqui nesse ideira, né? Para a gente poder ver o que está vindo lá nesse retorno. Como aqui é um controlador, o que nós precisamos fazer? Dentro das nossas rotas de API, nós temos aqui, ó, routes, né? E nós não temos uma pasta chamada webhook, que eu gosto de controlar ali, né? Tudo isso. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada webhooks. Aqui dentro eu vou criar Yugo. Vou criar aqui Cellcoin. Vou criar aqui a Volute. Estou usando agora como um código real aqui, né? Para essa transação. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado webhook.php. Aí aqui eu vou fazer nossa classe PHP, ok? Aqui ele já importou, né, o Volute webhook, então é isso mesmo que eu vou fazer. Vou trazer aqui meu controller agora. Eu tenho agora aqui a rota Volute webhook chamado método update transaction, certo? Então eu vou abrir aqui o meu Postman e vou fazer uma rota aqui chamada... Só que eu vou mudar, né? Vou mudar isso aqui. Eu vou colocar aqui como webhooks /volute / Aí essa rota aqui, /volute, vamos dar como update transaction. Ela vai fazer uma atualização na transação. Então nós temos que mudar aquela rota lá. Como é que nós mudamos aquela rota? Vamos colocar aqui quem é essa rota. E vamos criar um prefixo aqui agora, ó, dentro de API. Vamos criar aqui abaixo um route prefix. Ele já criou ali o webhooks, chamou ali o base path, né? Como eu vou ter outros base path, o que eu vou fazer aqui logo? Eu vou criar logo um array, né? Isso aqui vai ser um array. Ele já vai ser um array aqui, ó. Por quê? Aqui abaixo eu vou poder criar, né, como ele já deu aqui, ó, eu vou poder criar os novos arquivos de webhook, tanto da Yugo quanto da Cellcoin. Beleza, então eu tenho aqui o prefixo webhooks e tenho a minha rota que está aqui dentro. Então, já estou com tudo ok. Então eu vou testar. Eu vou enviar esses parâmetros no webhook e ele vai ter que me trazer um retorno, que é esse webhook inteiro.
E aqui ele retornou o nosso webhook. Para fazer um teste que está retornando tudo certinho, eu vou mudar aqui esse ID para letras e números aqui. Vou colocar entre parênteses. Vou enviar. Então vocês vão ver aqui embaixo que ele vai refletir o que está sendo enviado do nosso webhook. E aqui está o nosso webhook. O que eu faço agora, né? Eu já tenho aqui a minha rota, tudo certinho, tudo ok. Dentro do meu controller, no Volut, eu não quero deixar aqui toda a regra acontecendo aqui no processamento desse pagamento. O que eu vou fazer? O que eu vou executar aqui? Eu vou criar um serviço, que eu vou na minha pasta Services, que eu tenho aqui, ó. E eu vou criar aqui um serviço, eu vou criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui, chamada Webhooks. Aí nessa pasta, eu vou criar aqui uma nova pasta, chamada Volut. E dentro desse Volut, eu vou criar o Process Payment, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma nova classe chamada Volut Service. E ele vai criar a classe aqui para mim. Volut Service, já traz o meu namespace, tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar métodos aqui dentro que vão processar o meu pagamento. Então aqui vai ser o Process Transactions, né? Então esse método ele vai fazer o processamento do meu pagamento. Então aqui ele vai fazer todo o processo. Então aqui eu vou colocar toda a regra de processamento. Aí nessa regra de processamento ela tá o quê? Disparo de job para webhooks internos, disparo de job para webhooks externos, né? Então aqui vão estar toda a transação, aqui vai estar o update de status da transação. Então todo o processo ele vai funcionar dessa forma, certo? Todo dessa forma ele vai funcionar. Então eu tenho agora aqui uma classe de serviço, né? A Volut Services. Eu vou colocar aqui como um service, como services. Vou botar aqui services, né? Que fica melhor. Então aqui é o Volut Services. Vou mudar aqui em cima também para Volut Services. E como é que eu faço agora lá no meu controlador, né? No meu controlador, aqui no webhook, no Volut, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, um Volut Service, vou trazer ele aqui, colocar a variável, fazer aqui a importação, trazer aqui em cima o Volut Service, né? O método Volut Service. E vou criar aqui, ó, uma entidade privada com o Volut Service para poder trazer. E agora aqui chamo o serviço de processamento de transação. Então aqui, ó, chamei aqui o meu serviço de processamento. Daqui eu posso disparar um job, posso fazer o que dentro. Só que acontece, o meu controller ele fica bem mais enxuto. Então, se eu agora acessar a minha rota aqui e fizer um update, olha como fica. Ele vai me dar aquele retorno lá, transação feita. Demora aqui um pouquinho, aqui ó, transação processada com sucesso. O usuário tem a resposta lá, o serviço externo, e você pode tratar agora dentro do process, você pode criar tudo isso aqui. E a gente vai criar isso aqui nos próximos vídeos. Valeu?